Do que vocês estão de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, por gentileza. Nós vamos fazer menção desde o primeiro versículo até o versículo de número 6, para que os irmãos entendam o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Pastor Ademir fez uma leitura aqui no começo, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O Espírito Santo de Deus confirmou mais uma vez a sua palavra. Lá, o profeta Isaías se prontificou. Eis-me. E eu acredito que nesta noite ele também vai achar homens e mulheres para continuar fazendo a sua obra. Podemos ler? Atos capítulo 17, diz assim, a partir do verso 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e, por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, preste atenção agora, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Amém? Podeis vos assentar. Meus irmãos, toda vez que a gente é convidado, a gente passa por aflição. Senhor, o que eu vou falar? E se eu tenho uma preocupação, temor de Deus, é falar direcionado pelo Espírito. E quando o pastor me fez o convite, desde já agradeço ao nosso pastor, né, pela confiança, eu fui buscar a Deus. E eu vou dizer algo para os irmãos, que tudo que eu falar nesta noite, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e na minha mente. Nada do que eu vou falar aqui é de mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu comecei a orar. Nós tivemos a reunião na quinta-feira, foi uma bênção. Fomos para casa e eu, Jesus, tem misericórdia do vaso de barro. Eu preciso de uma palavra. Eu deitei e dormi. Quando foi de madrugada, sabe aonde que o Senhor me trouxe? Para dentro desta casa. Pela segunda vez o Senhor já me trouxe em espírito para dentro desta casa. Aleluia. A primeira vez eu estava aqui e toda a igreja de joelho. Os irmãos iam chegando, não cabia mais gente. E os porteiros colocavam a cadeira lá. E o Espírito Santo falou para mim,
fala para minha igreja, se o meu povo orar, igreja cheia orando, tudo que eu te mostrar agora eu ir fazer. Eu vi irmãs levantando do banco, entregando profecia, orando por todas as pessoas vomitando doença, mas foi um Pentecoste. E de quinta para sexta-feira eu voltei para dentro desta casa. Como é bom estar aqui, né? Mas essa vez foi diferente. Eu aqui dentro eu ouvi orações que diziam assim, ó, Deus é testemunha do que eu estou dizendo. Eu ouvia orações aqui dentro dos nossos queridos irmãos e os nossos irmãos diziam assim, ó, Deus, volta a fazer os teus milagres. Espírito Santo, volta a salvar, volta a batizar, volta, Senhor, assim como nos tempos antigos. Eu acordei, irmão, eu acordei. E quando eu acordei, o Senhor começou a falar comigo e a minha mente, ela foi captando tudo aquilo que o Senhor foi falando. O primeiro versículo que o Senhor falou para mim está em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, eu não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Esta oração, irmão, foi tão poderosa que o Espírito Santo começou a falar comigo assim: eu quero salvar, eu quero batizar, eu quero libertar, eu quero fazer. Este é o meu prazer. Mas os nossos corações precisam querer, e precisa o desejar. Nós precisamos ter sede de Deus. E aí, irmão, quando o Senhor falou comigo, eu, Senhor, eu não mudo. Em segundo lugar veio este versículo, Atos 17, e o 17 e o versículo de número 6, essa parte que eu frisei junto com os irmãos. Este versículo veio na minha mente, irmão. Essa parte B, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Pessoas que alvoroçaram o mundo, chegaram aqui também em Tessalônica. E aí, irmão, eu peguei um papel e uma caneta, que eu não sou bobo, né? Porque a minha mente é falha, eu esqueço. E aí, eu coloquei um título de raciocínio, e eu disse aqui nesse título, alguns homens e algumas mulheres que alvoroçaram o mundo com a pregação do Evangelho. E se eu fosse falar todos os homens e todas as mulheres, nós íamos ficar aqui até amanhã. Homens e mulheres que alvoroçaram o mundo pelo poder da palavra de Deus. E nós estamos vivendo dias que Deus está escolhendo. Deus está à procura também de homens e de mulheres para alvoroçar. Não precisa ser nem o mundo, simplesmente a nossa cidade, o nosso bairro e a nossa vizinhança. E o primeiro homem que veio na minha mente foi Moisés. Você não esquece disso. Homens que alvoroçaram, que perturbaram a terra. Foram homens e mulheres de Deus. E o primeiro foi Moisés. Moisés com 40 anos. Ele mata o egípcio e vai para Midian. Lá em Midian, mais 40 anos. Ele estava com quantos anos de idade? 80 anos de idade. Nunca diga, eu estou velho, não presto para mais nada. Moisés tinha 80 anos. Eu acredito que aqui não tem ninguém com 80 anos ainda, né? Então, se Deus escolheu Moisés com 80 anos, você ainda está apto para fazer a obra de Deus. Agora Deus, irmão, escolheu Moisés lá em Midian e disse para Moisés, vamos correr, vai para o Egito, porque eu preciso tirar o meu povo. Moisés obediente à voz de Deus. Deus fez algumas provas ali com Moisés, dizendo
para ele confiar e acreditar em Deus. Agora Moisés vai, quando Moisés chega no Egito, irmão, o Egito era uma terra de idólatra. Eles adoravam tantos deuses que nem eles mesmos sabiam o tanto de Deus que eles tinham. De tantos deuses que eles adoravam. Eles adoravam o sol, eles adoravam a chuva, eles adoravam o rio Nilo. Eles tinham muitos e muitos ídolos. Mas somente um homem alvoroçou todo o Egito. Quando Moisés chega, ele se coloca na presença de Faraó, e aqui começa, irmão, Deus usando Moisés e dizendo: é para você libertar o meu povo, porque está vindo aí a primeira praga. Vocês que são leitores da Bíblia, vocês conhecem. Eu tenho marcado aqui uma por uma, não precisa nem de entrar nesse detalhe. Mas veio as 10 pragas sobre o Egito, irmão. A 10ª praga foi a mais pior de todas. Qual foi a 10ª praga? A morte de todos os primogênitos da terra do Egito. E olha só o que o Espírito Santo falou para mim. Todo aquele que acreditou em Moisés. Moisés disse assim: se você não quiser que dentro da sua casa existe um morto, você mata um cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais das portas. O anjo à meia-noite vai descer no Egito. E quando ele descer no Egito, chegar na porta da tua casa, ele vai ver a marca do sangue e ele vai passar por cima. Irmão, você sabe o que simboliza o sangue do cordeiro? É o sangue de Cristo Jesus. Irmão, eu preciso ler pelo menos 2 versículos para você entender bem rapidamente o que Moisés causou alvoroço no Egito. Com a morte dos primogênitos, irmão, a Bíblia nos informa o seguinte, olha para você ver. Êxodo capítulo 12, versículo 30. Se o irmão quiser colocar aí, por gentileza. E Faraó levantou-se de noite, e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito. Servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Olha o verso 33. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançar fora da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Você consegue entender que um homem, ele chega no Egito, um representante de Deus, irmão, ele trouxe alvoroço para o Egito? Como que ele trouxe um alvoroço? O Egito não foi o mesmo mais. Não foi. Não tinha uma casa, na casa dos egípcios, que não tinha um morto. E todos ficaram assustados e diziam: todos nós vamos perecer. Todos nós vamos morrer. Sabe o que nós vamos fazer? Esse povo não pode ficar entre nós. O Deus deles é muito poderoso. O Deus dele, à meia-noite, ele entra nas casas e mata. O Deus deles faz tantas coisas que o nosso Deus não chega nem ao pé dos deuses deles. E o que eles fizeram? Eles mandaram que o povo saísse do Egito. E quando esse texto veio, irmão, na minha mente, no meu coração, Moisés, ele causou um grande alvoroço no país, na terra do Egito. Mas através de Moisés, o nome do Senhor foi conhecido. O nome do Senhor, ele foi adorado e exaltado. Tem muitas casas, muitas famílias, que quando o povo saiu do Egito, sabe o que eles disseram? Nós estamos perdendo tempo com os deuses do Egito. O Deus deste povo é o verdadeiro. Vamos o acompanhar. Vamos atrás deles, porque só o Deus deles é o verdadeiro. E é isso que Deus quer fazer com a igreja dos dias atuais. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar obreiros. Para quê, irmão Divaldo?
para ficar rico, não, para causar nesta terra, nesta cidade, aonde você passar, nós causarmos um alvoroço e as pessoas olhar para nós e ver que Deus é o Deus de Moisés. O Deus de Moisés é o teu Deus. O Deus de Moisés é o Deus da igreja que nós estamos pregando nesta noite. Outro homem que veio na minha mente que causou um alvoroço. Outro homem foi o Elias. Vocês conhecem a história? Irmãos, Elias, ele apareceu num cenário que o rei Acabe estava governando. Porém, precisamos entender isso. O rei Acabe, irmão, ele levou toda a nação a adorar não a Deus, mas a adorar, sabe quem? A Baal, o Deus do seu sogro. O Deus do seu sogro. E aí, irmão, vamos saber que todo o território que Acabe estava governando, eles estavam falidos. Moralmente, não tinha moral. Eles estavam falidos. Religiosamente, eles estavam falidos. E politicamente, a nação estava totalmente falida. Sem esperança, adorando aos demônios. Todos estavam adorando aos demônios. Pensa você, irmão. Eu poderia dizer que a nação brasileira está quase no mesmo patamar, politicamente falando. Olha a bagunça que está a nossa política. Moralmente, o pecado, irmão, a moral do homem tem se denegrido grandemente. E religiosamente falando, ainda existe na terra, irmão, um remanescente. Mas religiosamente falando, não só a nação brasileira, como nos 4 cantos da terra, a religião está deixando a desejar. Mas Deus escolheu um homem chamado Elias, nesse cenário escuro, obscuro que Israel estava atravessando. Se nós fôssemos olhar para o capítulo 17 de 1 Reis, Acabe apresenta para Acabe, o rei Acabe, o Elias se apresenta a Acabe e diz assim, ó, não vai haver chuva. E não houve chuva. Deus cerrou o céu, irmão, 3 anos e meio sem chuva. Sabe o que aconteceu? O Acabe mandou procurar o Elias em todas as nações, nos becos, nas ruas, mandou procurar ele, porém não o encontrou. No final dos 3 anos e meio, o próprio Deus agora fala com o profeta Elias e fala o quê? Agora você se apresenta a Acabe, porque eu vou mandar chuva. Aí entra o capítulo 18. O rei Acabe fala para um servo seu, Obadias, e diz assim, Obadias, os nossos animais estão morrendo de sede, não tem capim, não tem pasto para os nossos animais. Vamos, você vai para lá e eu vou para cá. E nós vamos andar muito longe para procurar alimento e água para todos os nossos animais. E eles fizeram isso. Quando Obadias saiu do palácio, está caminhando. Olha quem que ele encontra, o Elias. E ele olha e disse assim, és tu o meu senhor Elias? E ele disse, sou eu. E aí o Elias diz para ele assim, Obadias, procura o Acabe, diz para Acabe, que Deus vai mandar chuva. O Obadias ficou preocupado, porque o Elias, mesmo a hora que estava aqui, Deus arrebatava ele e levava ele para outro lugar. O Obadias disse assim, meu servo, eu sou temente a Deus. Para você saber, eu guardei 100 homens debaixo da caverna, tratei com água e pão. Agora, se eu pego a notícia do Senhor, vou atrás de Acabe e digo para ele que você quer falar com ele e você some de novo, ele vai me matar. E aí ele disse assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou atrás de Acabe. E aí o Elias pegou e foi atrás de Acabe, e aí eles se encontraram. E é interessante que quando o Acabe olhou para o Elias, eu anotei o versículo aqui, irmão. Olha só para você ver, 1 Reis 18. Vive o Senhor teu Deus,
que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor me mandasse em busca de ti. Olha para você ver, o Acabe procurou Elias em todas as nações, em todos os lugares. Agora achou. 1 Reis, capítulo 18, agora o verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse o Acabe para Elias: o quê? És tu o perturbador da nação de Israel? Olha só, um homem chamado Elias agora encontrou com Acabe, e o Acabe diz assim: és tu, perturbador, você veio aqui nos atrapalhar, nos incomodar, és tu, perturbador da nação de Israel? E ele aproveitou o ensejo e disse assim: eu, perturbador? Negativo, você que é o perturbador. E aí continua o verso de número 18: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. E aqui, irmão, o Elias, ele faz um grande confronto com o rei Acabe. E ele diz assim: eu não sou o perturbador de Israel, você, porque você abandonou a Deus, e você está seguindo o Baal, os deuses deste mundo, os demônios. Para você saber que o Deus que eu sirvo é o verdadeiro. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele faz o que ele quer. Vou marcar com você uma reunião. Aleluia! Vou marcar com você uma reunião aonde? Na tua casa, no palácio? Não. Nós vamos lá para o Monte Carmelo. Aleluia. Você queria achar o Elias? Se você quiser achar o Elias, irmão, sabe aonde era o endereço? Monte Carmelo. Quer achar o crente, irmão? Igreja. Você quer achar a irmã do círculo de oração? Igreja. Você quer achar o obreiro domingo à noite, irmão? Não está na avenida comendo lanche, não. Está na igreja, prostrado, adorando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Agora vem o grande confronto, capítulo 18. Sobe no Monte Carmelo. E o Acabe disse assim: eu vou dar uma lição de moral em Elias. Elias estava sozinho, humanamente falando. Agora, o Acabe pega, irmão, 850 profetas. É pouca gente, não? Que congregação linda, né? Que congregação maravilhosa. 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, e subiram para o Monte Carmelo. E chegando lá, o Elias deu a preferência para o Acabe. Vocês conhecem a história? Acabe, pega o novilho, faz o que você quiser e sacrifica ele. E o Acabe, junto com a congregação, das 6 horas da manhã, irmão, até o meio-dia. O combinado era esse: você coloca sobre o altar o novilho, você faz o que você quiser, mas ninguém pode colocar fogo. O fogo tem que vir do alto, tem que vir do céu. O Acabe ficou das 6 da manhã ao meio-dia e o fogo não descia. E eles diziam: Baal, responde. Baal, manda fogo. Baal, nós somos os teus servos. Pegaram estiletes, facas, e retalharam, jogavam o sangue deles em cima do novilho, para poder ver se Baal respondia. Baal respondeu, irmão. Aí vem o Elias, né? Eu acho que vocês estão gritando muito baixo. Grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. Vocês poderiam chamar ele com mais veemência, porque quem sabe ele fazer uma viagem esqueceu de avisar vocês. E aí o Elias ainda tirou uma onda com a cara deles, né? E o fogo não desceu, irmão. Agora, tira. E agora o Elias disse: agora é minha vez. O Elias pegou 12 pedras, simbolizando a nação de Israel. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor não pode estar danificado, não pode estar quebrado, porque senão, irmão, você pode pular, você pode plantar bananeira, você pode conhecer de Gênesis, Apocalipse, você pode ter uma intelectualidade linda e maravilhosa, mas a essência, o fogo não cai. Mas agora quem tem vida no altar, irmão, o Elias prepara o altar. E aí, ele faz em volta do altar um rego, irmão, uma valeta, e
pega a água que era dele e joga por 3 vezes em cima do animal. Ali tinha um sacrifício, ali tinha pedra e ali tinha madeira. E agora jogou água ainda, irmão. O altar ficou encharcado de água e a água escorreu para aquele rego, irmão. Pensa você, eu acredito que os curiosos que estavam ali diziam, se a lenha seca não pega fogo, você imagina o homem jogou água. Esse camarada é meio maluco mesmo, né? Você sabia que crente tem que ser meio maluco mesmo, irmão? Crente tem que ser meio maluco mesmo. Tem que fazer coisa que muitos duvidam. Não pode ser muito certinho, não. Deus gosta dos doidinhos. Sabia disso? Principalmente para falar umas verdades de vez em quando, irmão. Deus usa de vez em quando alguns aí meio doidinho, né? E o Elias fez tudo isso, irmão. Quando o Elias fez tudo isso, eu fico imaginando a multidão atrás, cochichando. Quero ver, ele vai passar vergonha. Irmão, quando Deus está na sua vida e Deus manda você falar, Deus manda você pregar a palavra dele, não se preocupe, ele se responsabiliza. E o Elias fez tudo. Você pode encontrar esse versículo lá. Tudo que eu fiz aqui foi direcionado por Deus. O Elias é que disse isso. E aí o Elias levanta as suas mãos e faz uma oração. Deus, todo esse povo, essa multidão que está aqui, Senhor, eu vou conjecturar, eles estão até hoje adorando Baal. Eles não te conhecem, Senhor. Mas eu sou o único servo teu aqui neste lugar. E tudo que eu fiz aqui foi em conformidade da tua palavra. Pai querido, para que esse povo volte para ti. Para que esse povo reconheça que só o Senhor é Deus do céu e na terra. Manda fogo. Aleluia. O fogo desceu, irmão, sobre o altar. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha que estava encharcada de água, consumiu a pedra, consumiu a água que estava no rego, irmão, e o nome do Senhor foi glorificado. Você sabe o que aquele povo dizia? O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E o clamor agora não era para Baal, era só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É isto que a terra de hoje que nós estamos vivendo, eles precisam ouvir de mim e de você, que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Moisés. Olha bem, eu sou o Senhor, eu não mudo. Eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Elias. Esse bairro precisa nos conhecer, irmãos. Esse bairro precisa conhecer a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus precisa ser conhecida por esses jovens, por esses anciões que têm experiência, mas vai conhecer. Eles vão conhecer. Nós vamos nos armar, pastor. Nós vamos nos unir. Nós vamos nos preparar. E nós vamos sair. Nós vamos marchar. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos esperando que eles venham. Mas não esquecemos que o Satanás, o nosso adversário, eles acorrenta, eles não conseguem deslatar os laços do diabo, sair de lá para poder aqui estar. Se eles não podem vir, nós vamos ao encontro deles. Aleluia! Se eles não podem vir, nós vamos ao encontro deles. Chegou o tempo, irmão, chegou o tempo da igreja causar um alvoroço santo, um alvoroço pela palavra, um alvoroço pelo poder de Deus, um alvoroço direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha mais aqui para falar, mas agora vamos correr. João Batista também causou um alvoroço. Vocês tudo conhecem a história. Os religiosos da época, né? Tudo pomposo, bonito no templo, aquela liturgia maravilhosa. E João Batista apareceu, irmão, para causar um alvoroço naquele povo e naquela nação. E por que não falar de Jesus? Jesus também não causou um alvoroço? Como que Jesus não causou um alvoroço no seu ministério?
Ele ficou sabendo que Gadara tinha um homem possuído pelos demônios. Mateus registra isso. Quando Jesus desce do barco, ele entra na cidade de Gadara, ou na região de Decápolis. A próxima cidade era Gadara. E quando ele se aproxima, o endemoniado olhou para Jesus. Eu anotei esse versículo aqui, né? Eu acho que eu anotei esse versículo, não é possível. Olha bem, o demônio olhou para Jesus. Jesus caminhando para libertar um homem, irmão, que estava escravizado por esses demônios. Não era só um, não, era muitos. Quando os demônios olhou para Jesus, olha o que o demônio disse. Eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Olha agora, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Jesus atormentou ou não atormentou? Se Moisés trouxe tormento para o Egito, se o Elias trouxe tormento para o reinado de Israel, se João Batista trouxe tormento, irmão, ali na Palestina, onde ele fez o seu ministério, se Jesus trouxe tormento para os demônios, eu e você vamos ficar assim? Será que nós vamos ficar assim? Até quando nós vamos ficar assim? Esta é a mensagem de Deus para mim e para você nesta noite. O Senhor, irmão, Ele está nos conclamando para um despertamento espiritual. Sabe por quê? A nossa irmã cantou aqui que Ele está voltando. Você acredita que Ele está voltando? Então, se Jesus está voltando, irmão, o que é que nós estamos fazendo? Querendo ficar rico? Nós estamos querendo enriquecer? Nós queremos granjear a nossa conta no banco estourar de tanto dinheiro que tem lá, e as almas estão o quê? Perecendo. É tempo de nós voltarmos para Deus. Esta palavra falou muito forte comigo, irmão. E aí, falando um pouquinho de Paulo, irmão, Paulo também trouxe um alvoroço. Quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega na cidade de Filipos. Sabe quem que dominava a cidade? Uma menina, uma jovem, possuída por um demônio, um espírito de adivinho. Dominava a cidade e trazia, olha o que o povo gosta, trazia lucro para os seus senhores. Quando Paulo chega em Filipos, com um companheiro de oração, né? É bom ter companheiro de oração, irmão. A igreja tem que orar, não tem outro caminho, não, irmão. O caminho é oração, é jejum e evangelização, para nós enchermos a igreja, saquear almas do inferno, saquear essas almas que Satanás está tirando a vida aí, irmão, aí fora, e arrastar elas aos pés da cruz. Não tem outro caminho. Este é o caminho da igreja. A igreja moderna dos dias de hoje está moderna até demais, né? Uma modernidade. Não, irmão, o evangelho é simples. Quantas mensagens, uma mais linda do que a outra pregada aqui, irmão. E muitas vezes o Senhor uma vez falou para mim lá no Cruzeirinho, você estuda, você prepara a mensagem, mas tem crente que está vomitando a tua mensagem. Sabe o que Jesus falou para mim? Saber que tem almas ali fora querendo ouvir, está sedento, mortos espirituais, querendo ouvir da tua boca que eu amo o mais vil pecador. Os nossos crentes muitas vezes estão vomitando de tanta palavra. Irmãos, e aí Paulo, tendo discernimento do Espírito, que era um demônio que estava na vida daquela menina, ele vira para a menina, expulsa o demônio e trouxe o quê? Um alvoroço na cidade de Filipos. O que Paulo ganhou com isso, irmão? Paulo ganhou dinheiro? Vamos prender. Eles têm que ser presos. Eles estão falando do nome aqui. Tiraram o nosso lucro. Nós não estamos mais tendo lucro. Porque o demônio saiu, a menina não consegue adivinhar mais nada. E agora? Prenda esses homens. Esses homens merecem açoite. É isso que fizeram.
Quando Paulo e Silas estão lá presos, lá no cárcere interior, amarrado no tronco, irmão. Você sabia que Jesus, de vez em quando, tem que levar eu e você no cárcere interior? Sabe o que é cárcere interior? Lugar de intimidade. Lugar, irmão, difícil. Lugar de escuridão. Lugar de luta. Jesus precisa levar nós, de vez em quando, para o cárcere interior. Sabe para quê? Para nós orar mais. Para nós ter mais comunhão com Ele. E Paulo e Silas lá, à meia-noite, com as costas sangrando, tudo arrebentado. Eu estou com desejo de orar aqui. Silas, vamos orar? Rapaz, eu também estou com desejo. Vamos embora lá. É bom você ter um companheiro animado, né? Por isso que a Bíblia diz, é melhor dois do que um. Por quê? Porque se um tropeçar e cair, o outro levanta. É isso, irmão. Deus é tudo perfeito. E eles estão, então, adorando a Deus, orando e adorando a Deus. Pensa que louvor que saiu da alma. Que louvor que saiu da alma, irmão. E agora, houve-se o quê? Um terremoto. Você já viu um terremoto que não tem mortos? Você já ouviu nas notícias aí, terremoto no Japão, na China, aonde que tem terremoto aí? Mas você vai ver lá, morreu 200, 100, 200 pessoas. Esse é o terremoto santo, bíblico, que não tem morte, ao contrário, tem salvação. Porque o propósito de Deus não era matar ninguém, era salvar. Então, o Paulo, irmão, ele fez um alvoroço em Filipos. Agora, de Filipos ele vai para Tessalônica. Você viu aqui que eles entraram na casa de Jason, pensando que Paulo estava lá, mas Paulo não estava. Pegaram Jason, levaram para as autoridades. E aí foi aonde que liberaram esse versículo. Eis que estes homens estão alvoroçando a cidade, o bairro, o mundo. Irmão, esses homens estão trazendo alvoroço, estão pregando a palavra no mundo inteiro. Paulo sai do capítulo 17, vai para o capítulo 8 de Atos. Paulo foi, sabe para onde? Para a cidade de Corinto. Chegando em Corinto, irmão, lá tinha um templo da deusa chamada Afrodite. 1000 mulheres, rapada a cabeça, elas eram as mulheres da sexualidade, elas eram as mulheres da prostituição. Olha o cenário da cidade marítima chamada Corinto. Mas quando Paulo chega lá, irmão, Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo trouxe naquela cidade um grande alvoroço. Capítulo de número 19, Paulo sai de Corinto, ele vai para a cidade de Éfeso, aonde que também tinha uma estátua grande chamada a deusa Diana, caída do céu, irmão. Todos da cidade ganhavam dinheiro, eles faziam imagens da deusa Diana, até Paulo chegar. Aleluia! Até Paulo chegar com o verdadeiro evangelho. Paulo chega, irmão, começa a pregar na sinagoga, começa a pregar na praça, começa a pregar para o Areópago. Paulo começa a pregar em todos os lugares. Sabe para que Paulo pregou? Para trazer um alvoroço na cidade, irmão. Oh, aleluia! É isso que Deus quer da igreja do arrebatamento. Eu e você somos a igreja do arrebatamento. E Deus quer que eu e você, através de mim, através de você, não joga a culpa só para ele, não. Só o pastor tem que fazer. Quem te falou isso? Ele tem que estar na frente, sim, porque ele é o líder e nós todos atrás. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus está na nossa vida. Ele vai fazer, ele faz, ele fez no passado, ele vai continuar fazendo no presente, irmão. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Eu tenho que terminar. O tempo é findo, irmão. Não temos tempo mais de brincar, de ser crente. Essa vida que muitos estão levando. Segunda-feira eu vou na igreja, eu oro, volto para casa, e aí vou no domingo. Tem uns que só vêm no domingo, os domingueiros, e tem uns que só vêm no culto de Santa Ceia e mais nada. No trabalho onde você trabalha, você é um crente secreto, você não fala para ninguém. Não, irmão, Jesus está à procura
de homens e de mulheres. É tempo de nós avançar. É tempo de nós sairmos das quatro paredes, irmão, e proclamar que só o Senhor é Deus, que Jesus veio para salvar, libertar, transformar. Se Ele fez na minha vida, se Ele fez na sua vida, Ele quer nos usar nesta última hora para nós arrebanhar almas que estão aonde, irmão? Na garra de Satanás. É isso que o Senhor quer fazer na igreja nos nossos dias, nos dias atuais. Olha para você ver, quando eu li este versículo aqui, o Espírito Santo falou para mim, para falar para todos nós que estamos aqui. E falar o quê? O que ele fez na vida, ou através da vida de Paulo, ele quer fazer nas nossas vidas. Escuta aí. Atos capítulo 19, verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Você foi chamada para expulsar demônio. Você foi chamado para colocar a mão sobre um enfermo e ele ser curado. Você foi chamado, irmão, para desafiar o macumbeiro, para falar para o macumbeiro que Jesus é maior do que o Satanás que está no corpo dele. Se você não sabe, eu não tenho tempo, meu Deus. Lá nós evangelizávamos em Santa Catarina. Chegamos na casa, irmão, uma mulher vai receber nós possessa de demônio. Nós expulsamos o demônio da mulher e oferecemos um estudo bíblico. Eles aceitaram. Toda semana nós íamos lá, damos o estudo bíblico. Eles aceitaram a Jesus. Nós batizamos eles. Nós batizamos o homem, o marido dela. Estava dessa grossura, estava com câncer, estado terminal, numa piscina de 1.000 litros. 4 meses depois, Jesus recolheu o irmão. Você sabe o que a irmã fez? A irmã abriu a sua casa e disse: a partir de hoje, eu quero que a minha casa seja uma igreja. Quando nós viemos embora para cá, irmão, eu fui pregar lá. Eu não pregava ainda, eu fui pregar lá. Uma sexta-feira antes de nós vir embora para cá, eu não consegui falar nada. Eu olhava para umas 30 pessoas que estavam ali. Eu chorava. Sabe por quê? Porque nós batemos na casa de uma mulher, de uma família, aonde o Satanás operava, construiu ali o seu trono, mas a graça chegou, a luz chegou, o poder de Deus chegou naquela casa, o demônio foi embora, irmão, o homem, a mulher aceitaram a Jesus, a sua casa se transformou em uma igreja, aleluia, e muitas almas que estavam ali, já 30 pessoas, se formou uma linda congregação. Esse é o trabalho da igreja. Desperta, ó igreja. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmão. Preciso passar para o pastor. Você que quer, da parte de Deus, um despertamento espiritual, corre aqui na frente. O Senhor convoca eu e você. O Senhor convoca eu e você. Eu sei que vocês estão fazendo, mas Deus quer que vocês façam mais. Eu sei que as irmãs do círculo de oração estão fazendo, mas Deus quer mais de vocês, irmã. Deus quer mais. Cadê as irmãs visitando, fazendo visita nas casas, as irmãs orando pelos enfermos? Deus quer mais da igreja da atualidade a qual nós estamos inseridos, a qual nós estamos vivendo, irmão. Eu preciso de um despertamento da parte de Deus. Eu preciso fazer mais. Eu estou fazendo, mas eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Nós precisamos unir as nossas forças e fazer mais para o Senhor, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E naquele dia, Ele não vai perguntar para você quantos carros novos você conquistou na terra, quantos apartamentos você teve na terra. Ele não vai querer saber de nada de material que você adquiriu na terra. Ele vai olhar dentro da bolita dos teus olhos e vai dizer: eu morri pelas almas, me apresente almas. O que você granjeou para mim lá na terra? Nós não podemos chegar diante dele com as nossas mãos vazias. Se nós chegarmos diante dele com as nossas mãos vazias,
Nós poderemos ouvir, irmão, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu te salvei, eu te enchi do meu Espírito Santo, e você não saiu da sua casa para falar para o vizinho da frente que eu sou o Salvador. Você não tinha vergonha de mim? Você se envergonhava de mim, dos meus feitos, das minhas obras? Deus, perdoa todos os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, papai querido, eterno e santo. O Senhor me deu esta palavra pela madrugada, Senhor. E eu quero te louvar. E o Senhor falou comigo assim como o Senhor foi com Moisés. Assim como o Senhor usou Elias. Assim como o Senhor usou João Batista, Jesus. Assim como o Senhor foi na vida deles e eles causaram alvoroço no mundo inteiro. Agora chegou a nossa era. Agora chegou a nossa vez. A tua igreja que está na terra, Senhor, não é outra, não. É nós mesmos. Não vamos transferir responsabilidade para A e para B. É eu tenho que falar, eu tenho que fazer. A igreja do Senhor está na terra, Senhor. Aviva a tua obra. Senhor, desperta-nos, traz ânimo no nosso coração. Muitos estão cansados espiritualmente, muitos estão parados, Senhor. Jesus, volta a dar ânimo, volta, Senhor, a dar alegria da tua salvação, e que eles possam dizer, Senhor, que só o Senhor é Deus. Abençoa meus irmãos que estão aqui na frente, abençoa minhas irmãs, abençoa toda a igreja do Senhor, abençoa o corpo de obreiro, nosso pastor. Senhor, desperta-nos para uma grande obra que o Senhor tem a realizar neste lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus.